Olá, graça e paz. Você que vem acompanhando esta série de estudos já sabe que estamos por esses dias comunicando o tema o fruto do Espírito Santo, conforme o texto bíblico de Gálatas, capítulo 22. Até aqui já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade. E hoje vamos falar sobre mansidão, o oitavo e também penúltimo fruto do Espírito. Você sabe exatamente o que significa viver em mansidão diante das injustiças que sofremos? Afinal, o que a Bíblia nos ensina sobre ser manso? Mansidão, então, é o oitavo aspecto do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22 e é uma virtude que está relacionada diretamente com o domínio próprio, a benignidade, a amabilidade e paciência, aspectos que já abordamos neste estudo, nesta série sobre o fruto do Espírito. Um dos significados do dicionário bíblico para o termo mansidão é gentileza, bondade e também humildade. Porém, erroneamente, muitas pessoas podem confundir que ser manso está relacionado a ter uma personalidade mais tranquila e serena, mas mansidão, descrito como parte do fruto do Espírito, só pode ser uma obra do Espírito Santo em nossa vida. A mansidão, assim, não pode ser produzida por um mero esforço humano ou com uma manifestação natural em nossa vida. Definitivamente, só podemos ser mansos a partir de um coração regenerado e transformado pelo Espírito Santo. Então, vamos a uma marca da mansidão. Um coração manso é um coração livre de ofensas. Vamos observar a vida de Jesus e podemos aprender com o seu modo de viver. Ele foi manso e humilde, mesmo diante dos sofrimentos e da iminência da sua morte. Ele respondeu às injustiças cometidas pelos seus algozes com mansidão, pois Cristo temia e queria obedecer à vontade do Pai. Outro conceito errado sobre ser manso é achar que não devemos reivindicar ou buscar os nossos direitos. Entretanto, isso que falamos é algo legítimo, porém devemos escolher o caminho da mansidão e o conselho da palavra ao buscar por tais direitos. Como ensina o famoso autor John Stott, a mansidão é termos a atitude de humildade que Cristo tem. Não há melhor momento do que esse que estamos vivendo para aprender a termos um coração manso. Um tempo cheio de incertezas, de ansiedades, cheio de mudanças, em que muitas vezes os nossos planos são frustrados e assim precisam ser refeitos. Vivemos, sem dúvida, um tempo onde um dos frutos do Espírito mais necessários em nossa vida, sem dúvida, é a mansidão. Para explicar um pouco mais sobre mansidão, eu vou usar uma palavra um tanto forte. O manso é aquele que foi domesticado. Como assim, domesticado? A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição. Um potro domado é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Um furacão mata. O manso morreu para si mesmo e foi domesticado pelo Espírito Santo. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem o domínio próprio. A Bíblia diz em Provérbios que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica seus próprios direitos. Jesus mesmo, sendo Deus, não julgou
como usurpação ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano uma vez de buscar levar vantagens. E para finalizar, lembramos que as ações do cristão no mundo devem ser direcionadas pela mansidão, porque elas começam no amor de Deus. Assim como as outras virtudes, a mansidão ela não se aplica só na teoria, mas sim em um modo de ação, nas nossas atitudes. Precisa ser vista no nosso dia a dia. E assim precisamos manifestar justamente este fruto do Espírito, para não nos deixar vencer pela obra da carne. E eu digo isso lembrando que a mansidão ela é o oposto da ira, que é apresentado em Gálatas capítulo 5 como uma obra da carne. E encerro com um texto que está em Tito, capítulo 3, versículo 2, que diz: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E assim nós concluímos por aqui esse estudo de hoje. Voltaremos para falar sobre o último fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Até lá, graça e paz.